Olá, bem-vindos a mais um ACIL Qualifica. Eu sou a Carla Venezian, eu sou psicóloga clínica há 24 anos, sou psicóloga do trabalho, sou consultora em saúde mental nas empresas e hoje eu vim apresentar para vocês um treinamento que eu faço nas empresas que é sobre primeiros socorros em saúde mental. Só que antes de entrar nesse programa em específico, de explicar para vocês como é que a gente coloca esse programa nas empresas, os benefícios de falar sobre saúde mental nas empresas, né? Como é que a gente coloca ali, como é que a gente vê os funcionários se saindo bem nesse papel, os líderes e o RH, eu queria falar rapidamente para vocês o conceito de saúde física e saúde mental. Afinal de contas é um termo um pouco amplo para a gente falar, né? Mas primeiro socorro em saúde mental, né? O que ele vai abordar? Né? Então, o conceito de saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o bem-estar físico, psíquico, emocional e espiritual. Então, a ausência de doenças não significa que eu tenha saúde. Entende? Então, se eu estou mostrando um atestado lá, médico, ou um atestado de saúde, que, não, mas olha aqui, né, meus exames médicos, mas está tudo bem, meu exame aqui, meu exame de sangue, mas por que então que aquele funcionário está sempre cabisbaixo, de repente ele estava tudo bem, e agora ele começou a se afastar, ele começou a ter problemas de relacionamento, mas olha, ele apresenta aqui, está tudo bem fisicamente, porque a questão de saúde mental, muitas vezes a gente não vê fisicamente, né, é como a depressão. A depressão é um estado emocional, um estado interno, que eu não vejo o que está acontecendo com ele. Se você quebrou um braço, eu vou me afastar porque eu estou vendo que você está passando por isso. Agora, a depressão não. Então, quando a gente fala em saúde mental, é muito subjetivo. Então, nós precisamos de um olhar diferenciado. Aquele profissional treinado, então, os primeiros socorros em saúde mental, nós vamos treinar aquele funcionário, um funcionário específico da sua empresa para ter esse olhar e para trabalhar com prevenção e promoção de saúde na sua empresa, de promoção de saúde mental, para ele enxergar aquele funcionário que de repente está tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, a questão da depressão mesmo, né, a questão até de suicídio, se está passando por um luto, o que é que aquele funcionário emocionalmente está precisando. Até na questão de prevenção de acidentes, né, eu sou especialista em avaliação psicossocial de acordo com as NRs 33 e 35. O que a gente trabalha com isso? Prevenindo riscos psicossociais. Aquele funcionário já tem o treinamento dele para usar os EPIs. Ele já sabe o que ele precisa usar para não ter acidentes no trabalho. E por que ainda continua acontecendo? Ok, existem várias questões ali. Mas e a questão emocional? Será que não influencia? Será que ele não está com um problema em casa e acaba indo para o trabalho e se distrai porque tem alguma coisa para resolver e não está conseguindo? E emocionalmente ele tá num nível muito grave, muito alto de estresse que não foi resolvido em casa, que não foi resolvido por ele mesmo. E ali ele se distraiu e aconteceu um acidente? Isso são os riscos psicossociais que nós, psicólogos do trabalho, enxergamos, avaliamos e levamos para o RH da empresa. Olha, esse funcionário precisa de uma intervenção, né? Precisa ali fazer um teste, então aí sim nós direcionamos, aí sim nós vamos colocar na sua empresa uma avaliação psicológica melhor, aí sim nós vamos colocar, esse funcionário agora vamos fazer um grupo melhor, um grupo de terapia, uma roda de conversa, nada é feito aleatoriamente. Se você quiser trabalhar saúde mental na sua empresa, você precisa saber direcionar, o que eu vou fazer? Né? Para onde eu vou colocar esses funcionários? Se eu quero trabalhar prevenção de acidentes, prevenção de riscos, se eu quero diminuir o que está acontecendo aqui na minha empresa, que está acontecendo muito afastamento, né? Eu preciso primeiro treinar os funcionários que eu tenho aqui dentro, para entender melhor, aí sim eu saber fazer alguns programas aqui dentro. Por isso que esse trabalho de primeiros socorros em saúde mental é tão importante. A saúde mental, então, de uma maneira objetiva, a gente trabalha as questões de burnout, que também está acontecendo muito, que eu vejo muito nas empresas que eu atendo, que é muito subjetivo, muito sutil, e a gente tem que ir avaliando a saúde mental, ela não é de uma hora para outra. A gente vai trabalhar na empresa de mês a mês. Né, nós vamos ver um resultado, não é de uma hora para outra. Né, então, e esse contato com o psicólogo, com o pessoal do RH, com os líderes, com o brigadista, com o técnico de segurança, é um trabalho em conjunto, um trabalho multidisciplinar, nunca é um trabalho isolado. O psicólogo ele tem que trabalhar junto com a sua empresa, não é um trabalho isolado, é sempre conversando, porque senão ele fica um trabalho
à toa. Você vai colocar um psicólogo ali dentro para trabalhar e não vai te dar um retorno, não vai te dar um resultado, ok? Então o primeiro socorros, ele vai muito além de apenas um treinamento e vai embora e acabou. Não, você precisa ter esse acompanhamento depois. Nós damos um treinamento e ficamos em acompanhamento praticamente o ano todo com você, com a sua equipe, com o pessoal do seu trabalho. Não é abandonado, não é deixado de lado de maneira nenhuma, mesmo porque você vai precisar de material, as coisas vão mudando, coisas vão acontecendo e você precisa desse acompanhamento, ok? Vamos lá então entender um pouquinho do que é esse primeiro socorros da empresa? Vamos lá. O que são os primeiros socorros em saúde mental e como eles estão revolucionando a abordagem de saúde mental nas empresas. Os primeiros socorros são estratégias de apoio psicológico oferecidas no ambiente de trabalho. Eles promovem o acolhimento e a identificação precoce de problemas mentais, visando melhorar o bem-estar dos colaboradores e, por consequência, o desempenho das empresas. Os primeiros socorros são uma abordagem que visa fornecer suporte imediato para problemas relacionados à saúde mental. Oferecem suporte emocional e orientação para os funcionários que estão enfrentando dificuldades psicológicas. Seu objetivo é prevenir a agudização de crises e encaminhar para o tratamento correto quando necessário. Então, esse profissional ele vai ser encaminhado quando necessário, né? Essa crise, se ele está tendo crise, vai ser resolvido naquele momento e, se necessário, encaminhado. E vai ter um acompanhamento, tá? Então, é importante para a redução de estigmas. A saúde mental, muitas vezes, as pessoas não querem falar sobre isso, mas a partir do momento que está acontecendo com muita frequência naquela empresa, então, isso aqui a gente trabalha para reduzir estigmas, que pode acontecer, sim, com qualquer pessoa. Pode acontecer crise de ansiedade, tanto no trabalho quanto em casa. Diminuir preconceitos e é um momento de acolhimento, daquela pessoa se sentir acolhida naquela empresa. Olha, essa empresa se preocupa comigo, se preocupa com o meu bem-estar. E como então nós vamos ajudar, né, nas empresas, né? Como que essas empresas não vão sentir assim que, olha, realmente eu estou fazendo bem aqui, né? Realmente esse programa aqui está ajudando os meus funcionários. Os primeiros socorros trazem uma nova perspectiva para a saúde mental no ambiente de trabalho. Promove uma cultura de cuidado e atendimento. E quando a gente muda essa cultura, ela muda para sempre, né? Esse aprendizado é um aprendizado que nunca vai voltar. Vai ficar sempre para melhor, se você sempre vai aprendendo cada vez mais. Então aquelas campanhas que geralmente fazem na CIPAT, geralmente fazem naqueles meses específicos que tem palestras, que tem algo mais específico, vocês vão vendo aos pouquinhos que vai mudando, né? De repente você não vai mais precisar daquela palestra específica, você vai ver que uma outra campanha diferente, por exemplo, programas de qualidade de vida, você pode fazer naquele mês todo, que não vai perder o tempo, vai ser efetivo, você vai ver o resultado, que de repente numa palestra você não consegue alcançar. Eu falo que de repente a pessoa não... Por que você vai dar uma palestra para pessoas que não vão estar ali tão presentes, que estão cheias de problemas, que se você tivesse feito algo efetivo, né, que ter mudado a cultura, colocado uma cultura de cuidado, atenção e acolhimento, ia dar muito mais resultado. Você vai dar uma palestra para quem precisa de um abraço, por exemplo, você vai estar gastando tempo, dinheiro, possibilidade de melhorar a cultura, e não foi feito antes. Então, com essa atenção, com esse cuidado que você vai dar para o funcionário antes, para a sua empresa, com certeza você vai ter ganhos futuros. Isso é investir, né? Isso é investir na cultura de saúde mental, que você vai vendo aos poucos que você vai tendo esse retorno, tanto o funcionário quanto a própria empresa, né? Que eles vão vendo que vai abrindo caminhos, né, para novas possibilidades, né? Novas ideias vão surgindo, né? Os benefícios, né? Os funcionários se sentem mais valorizados, apoiados, têm acesso a recursos necessários para lidar com problemas de saúde mental, eles podem vir com ideias, né? Hoje em dia se fala muito sobre segurança psicológica, né? O que é a segurança psicológica? Eles se sentir incluídos, não é chegar e fazer uma roda de conversa e falar, olha, aqui vocês podem falar de tudo, que vão ser aceitos, né? Não vai ter preconceito, a gente aceita o seu comentário, não é só isso, não é só falar, tem que demonstrar com atitudes. Se aquele funcionário não se sentir seguro ali, ele não vai falar. Não adianta só você dizer, não, aqui você pode conversar assim. Não adianta, né? E isso a gente demonstra com atitudes, não é só com palavras.
A implementação dos primeiros socorros contribui para a redução do absenteísmo, aumento da produtividade e melhoria do clima organizacional. Então, cultura e clima organizacional, ok? Esse é um exemplo que eu dou porque foi recente que eu tive numa empresa. Tá? Ela adotou o programa de apoio psicológico, oferecendo sessões de terapia individual em grupo, depois que implementou esse programa. Tá? Então, porque eles queriam colocar, falaram, olha, Kelly, a gente precisa colocar um plantão psicológico aqui, né? A gente fala em plantão psicológico, que é para casos mais assim, extremos mesmo, que a pessoa apresentou crise de ansiedade, mas a gente não sabe como. Falei, então vamos implementar primeiro esse programa, vamos lá, a gente faz, é um treinamento de um dia, né, praticamente, de 3 a 4 horas, enfim, isso é definido, né, com a empresa, é tudo customizado. Eu não posso vender uma coisa fechada, engessada, porque cada empresa tem a sua necessidade, né, como eu falei. Eu tenho um programa de plantão psicológico, mas de repente na sua empresa fala, não, Carla, mas aqui não cabe dessa maneira. Vamos trabalhar da maneira melhor. E aí, depois desse programa, a gente conseguiu fazer um trabalho adequado em grupos. Então, a gente dividiu. Conseguimos fazer grupos de mulheres, por exemplo. A gente tem um grupo bem interessante de maternidade e trabalho, né, que a gente faz tudo online, né, e terapia individual. Por quê? Porque a gente conseguiu definir aí uma necessidade. E o resultado, que eles estão me relatando ainda, que isso está acontecendo, né, uma queda significativa dos índices de estresse, aumento nos níveis de satisfação, redução de afastamento, diminuição de acidentes, entre outros, porque nós estamos ainda trabalhando. Né, como eu disse, não é de uma hora para outra, isso é um trabalho que vem sendo uma empresa grande, então as coisas estão acontecendo ainda, mas porque também eu continuo em contato com o pessoal do RH, a gente sempre está em comunicação, e esse trabalho é feito 100% online, tá? Alguns passos, tá? Eu coloco aqui para como implementar. Estabelecer, então, parcerias com um profissional de saúde mental. Esse profissional tem que ser qualificado adequadamente para dar um suporte e ter muita experiência na área, como eu disse, porque você vai dar esse suporte não é uma vez ou outra e parar. Você vai ter que continuar com aquela empresa com aquele profissional, por um bom tempo. A liderança deve estar engajada, lógico, da empresa e comprometida com a implementação dos primeiros socorros em saúde mental, pois assim é possível criar novos projetos de apoio como esse que eu acabei de dar o exemplo. E treinar os colaboradores, né? A capacitação dos colaboradores é fundamental para que possam identificar e oferecer o suporte necessário para aqueles que estão enfrentando problemas de saúde mental. Tudo de acordo com a necessidade e porte da empresa. Então, né, a quem se destina os primeiros socorros de saúde mental? Se destina a todos os colaboradores de uma empresa, desde a liderança até os funcionários de todas as áreas selecionadas, tá? Então, a empresa mesmo vai me dizer quem ela vai colocar, quem ela vai selecionar para ter esse olhar diferenciado para os funcionários. Esses funcionários, eles vão trabalhar junto comigo para a gente ter um olhar diferenciado para as pessoas que estão precisando desse suporte, tá? E aí sim dá acesso a esse suporte que vai promover um ambiente de trabalho saudável, acolhedor e aumentar a cultura da empresa para fazer toda a diferença. E com certeza vai fazer a diferença se você ter um olhar diferenciado para a saúde mental num todo, né? Não é fragmentado. Então eu vou, porque eu dei uma palestra, então eu cuido da saúde mental dos funcionários, eu cuido da saúde mental do ambiente, né? Eu cuido de partes, não é separado. Porque um caso ou outro não vai ter um resultado final, né? Os números estão aí dizendo isso, e principalmente pós-Covid. Eu vejo isso no meu consultório, né? Eu atendo tanto online como presencial e as queixas relacionadas ao trabalho são inúmeras, né? E o pós-Covid piorou muita coisa, muita coisa. A questão do burnout também está vindo à tona demais, né? Então tem N casos, N situações que seria até para uma outra explanação aqui, mas a gente vê que se a gente não começar a colocar diretamente, a não direcionar aquilo que a gente quer nas empresas, vai ficar muito jogado, vão ficar programas que não vão ligar a saúde mental, a qualidade de vida no trabalho, vão ficar sem foco, e sem foco a gente não consegue ter um resultado efetivo naquela empresa, ok?
Então, eu gostaria de agradecer a mais esse programa, esse ACIL Qualifica. Os meus dados, meu contato estão na descrição do vídeo. Muito obrigada.